Olá meus caros, aqui é o Corvo. Não é a primeira vez que abordo filmes de John Carpenter no canal, e provavelmente esta também não será a última vez. O trabalho dele como diretor e músico, visto que também escrevia as trilhas sonoras de suas obras, de modo geral sempre me chamou a atenção. Por mais que muitos filmes de Carpenter sejam notoriamente bregas, a estética do diretor entretém muito em virtude das várias experimentações que ele fazia. De personalidade forte, Carpenter odiava se repetir, e seu modus operandi, normalmente, era de resgate das suas principais influências para criar uma estética nova e mais moderna a partir delas. Vampires, de 1998, se trata exatamente disso. Comentei em outros vídeos que Carpenter foi conduzido à carreira de diretor muito em virtude do fascínio que ele tinha com o horror e ficção científica. Não apenas maravilhado com tais gêneros, ele sonhava em dirigir filmes para que assim ele fosse capaz de construir seus próprios mundos. Para entender Vampires, nós precisamos dar um passo atrás, ir na biografia dele, pois antes mesmo de descobrir esses gêneros, Carpenter foi muito influenciado por outro há muito tempo extinto no cinema, o western, ou como é mais conhecido no Brasil, o faroeste. Ele conta que o cinema, na sua infância, se resumia a isso. Eram os mais populares naquela época, e também os mais transmitidos na TV, filmes de Bang Bang. Carpenter os adorava e, por mais que suas descobertas do horror e ficção científica tardiamente trouxeram outras perspectivas cinematográficas, ele nunca deixou de gostar dos antigos filmes de Clint Eastwood e companhia. Na verdade, era um desejo dele algum dia trazer para a sua estética um filme de western, criar ele mesmo um filme de faroeste com a sua própria assinatura, do modo Carpenter de ver cinema. E Vampires acabou por ser este filme. Questionamentos logo surgem mediante tal afirmação. Como este filme poderia ser de faroeste se ele é moderno, ambientado em época recente, e ainda por cima com vampiros? Bem, a resposta para isso eu creio que o próprio filme nos fornece. Primeiro de tudo, Vampires não é um western tradicional. John Carpenter não faz o tipo tradicionalista, como mencionei há pouco. Ambientar a história em tempos modernos e ainda com vampiros é algo que classifica Vampires como um filme de neo-western. O que define o western como um todo não é apenas o fato de haver mocinhos e bandidos, que por sinal há aqui. Não é apenas o fato de haver tiroteios, o que também há aqui. Não é apenas o fato de haver o típico comportamento macho-alfa escroto, o que também há aqui. O que define são vários outros elementos técnicos, como por exemplo a iluminação, o filtro de cor, o cenário árido onde o filme é ambientado e o estilo de música utilizado, com raízes country, sem falar, claro, da violência. E John Carpenter incorpora tais características em Vampires, mas de forma a conectá-las mais com o mundo contemporâneo e não tanto com o antigo faroeste. A música que ele escreveu é tipicamente western, mas vocês poderão notar como ele utiliza seus tradicionais sintetizadores e distorções de guitarra para modernizar a sonoridade da música country. Em termos de cenário, que lugar nos Estados Unidos de algum modo ainda possui correlação estética com o faroeste? Obviamente as regiões fronteiriças com o México, de clima árido, culturalmente ríspidas e tacanhas, aqueles estados mais sulistas. A arquitetura mais pobre, a influência do estilo latino, são todos estes elementos que motivam John Carpenter a filmar Vampires no Novo México, pois ali o western ainda permanece vivo na paisagem e no comportamento das pessoas. O filme remete muito ao passado na estrutura do roteiro, nos jargões e falas de efeito dos personagens, no seu humor troglodita, eu diria. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de introduzir também os clichês modernos. Sendo assim, o que encontramos em Vampires é um híbrido entre clichês de diferentes épocas, onde as coisas se resolvem na bala ou na dentada, já que os vampiros foram escolhidos para serem os antagonistas deste neo-faroeste. Como 90% dos filmes de Carpenter após os anos 80, que davam prejuízo ou apenas conseguiam se pagar, Vampires não foi um grande hit. E embora eu ache a ideia de um filme moderno de faroeste com vampiros bastante divertida,
tenho que concordar que ele realmente não é nada demais. Mas muitas críticas negativas que o filme recebeu claramente revelam que os redatores não entenderam muito bem a proposta. Ele foi apedrejado por não ser assustador ou qualquer outro adjetivo nesse sentido. Mas esse é o ponto. Carpenter não queria assustar ninguém. Ele quer sangue e cheiro de pólvora no ar, o que claramente resume o que eram os antigos filmes de faroeste. Ele queria um mocinho truculento, mal educado e sexista, algo que se encaixa perfeitamente com o perfil do ator James Woods, protagonista do filme. Ele queria um vilão impiedoso e intimidador. Ele queria brutalidade e sanguinolência numa terra aparentemente sem lei e sem esperança. Um roteiro simplório, tosco e mundano, que retratasse exatamente a mentalidade dos personagens envolvidos neste tipo de cenário. Os filmes western não ficaram marcados por personagens poetas ou mentalmente brilhantes. No Velho Oeste, se falava menos com a boca e mais com os punhos. A violência era tão naturalizada que as pessoas ao redor nem mais se espantavam com ela. De certo modo, elas já contavam com isso. O fato de John Carpenter inserir vampiros não o obriga a fazer um filme de horror, o que muitos críticos não entenderam, e muito menos um drama romântico e existencial no estilo de Annie Rice. Os vampiros são úteis para ele por serem bons vilões para um lugar como este. Além de cruéis, os malditos não morrem fácil, apenas se forem bronzeados pelo sol, terem seus corações perfurados ou suas cabeças separadas do corpo. Sua força descomunal, que os torna capazes de esquartejar corpos como faca na manteiga, os tornam convidativos, interessantes para serem utilizados em um ambiente social tão caótico. E assim, John Carpenter o fez. O fato de não existir muitos filmes assim, com vampiros espalhando o terror em ambientes áridos e esquecidos por Deus, é outro elemento convidativo para a experimentação. 2 anos antes, em 1996, Robert Rodrigues e Quentin Tarantino trabalharam com um conceito parecido no filme From Dusk Till Dawn, conhecido como Um Drink no Inferno no Brasil. Mesmo tipo de cenário. O que me faz cogitar que Vampires não seja uma mera coincidência. Rodrigues e Tarantino queriam um filme de ação com vampiros na fronteira com o México e deram um jeito de construir uma história onde o caos pudesse reinar num bar para caminhoneiros e motoqueiros. Já Carpenter também queria ação e vampiros na sua obra, mas sua inspiração foi, digamos, muito mais clássica e tradicional. Há um recorte aqui, uma obrigatoriedade. Vampires não pode ser apenas ambientado no estado do Novo México, mas ele tem que soar como se ali pertencesse. Um filme de ação não necessariamente é um filme de western, pois há vários elementos estéticos e culturais envolvidos e foi exatamente nisto o enfoque. Na minha avaliação, isto foi ótimo, porque assim acabamos por ter 2 filmes vampirescos ambientados nas regiões áridas da fronteira com o México, com sabores e estilos muito diferentes. O curioso é que Vampires, originalmente, seria um filme bem mais violento do que aquilo que efetivamente assistimos aqui, talvez até mais que From Dusk Till Dawn. Carpenter queria seus vampiros os mais primitivos possíveis, criaturas ocupadas com a procura de presas para se alimentar e sem tempo para sentir qualquer tipo de mal-estar existencial. Em outras palavras, ele queria criar um matadouro. Mas o freio obrigatoriamente foi puxado. Cerca de 20 segundos de cenas grotescas foram removidas de modo a reduzir a censura. Mas mesmo assim, Vampires reserva momentos incrivelmente brutais. A cena do ataque de Valek ao motel me surpreendeu na primeira vez que assisti. Mesmo para os padrões de Carpenter, foi brutal. Valek trucida os caçadores e prostitutas de forma absurdamente descomunal. Por falar em Valek, ele é um vampiro interessante. Interpretado pelo ator Thomas Ian Griffith, que por sinal é fraco que dói, Valek tem pouquíssimas falas durante o filme, e quando tem são muito clichês e incompatíveis com um vampiro de 600 anos. Como Griffith é uma negação como ator, Valek se sobressai justamente quando está calado. Suas poses e linguagem corporal são bem mais interessantes do que aquilo que ele tem a dizer. Valek, no universo do filme, é considerado o primeiro vampiro a andar sobre a Terra. O roteiro não é original, pois foi baseado no livro de John Stickley. Dito isso, é mais do que sensato dizer também que o filme não tem muita relação com o livro dele, além de algumas falas somente. Tom Jacoby escreveu o roteiro do filme, mas Carpenter, como normalmente ele fazia,
passou a faca no texto com vontade e fez do jeito que mais lhe interessava. Além de antiético, avalio isso também como um erro, pois foi uma dupla descaracterização do texto original, se é que me entendem. O que de fato ficou interessante no filme é que o vampirismo não pode ser colocado na conta das forças do mal ou qualquer coisa nesse sentido. A história de Valak e o modo como ele ergueu dos mortos tem um responsável perfeitamente identificável, visível e nada sobrenatural. Entretanto, por ser simplório e curto, não houve muita exploração deste background no filme, das velhas relações entre vampirismo e religião. Vampires ganhou 2 sequências que poderiam ter explorado mais esta questão, de maneira mais profunda, mas como é quase regra em sequências, os filmes são tão ruins que é praticamente impossível conseguir terminá-los. O segundo tem até o Jon Bon Jovi como protagonista, para vocês terem noção do tamanho da desgraça que ele é. Foram oportunidades perdidas, tanto por questões orçamentárias como também incapacidade dos envolvidos. Sobre o restante do elenco, Vampires ainda conta com Daniel Baldwin como coadjuvante. O papel, inicialmente, seria do irmão dele, o mais famoso, Alec, mas por incompatibilidade de agenda ele acabou empurrando Daniel para o projeto. Para quem conhece a família Baldwin, não é novidade nenhuma que eles ganharam papéis no cinema mais em virtude da influência em Hollywood do que por ter talento nato. Nunca considerei Alec, Daniel, William e Stephen bons atores, e Daniel, que aqui interpreta o braço direito de Jack Crow, Tony Montoya, só não é pior do que William. Só do que William, mas de maneira em geral, os Baldwin são muito fracos, e o Alec, o mais famoso deles, na minha avaliação, muito superestimado. Não esperem grandes atuações em Vampires, pois esta é uma de suas principais fraquezas. É um filme rude e simplório, como mencionei antes, e ele deseja sê-lo deliberadamente. O roteiro está muito mais preocupado em fazer a plateia rir com os xingamentos de Jack Crow do que extrair do elenco qualquer coisa que faça justificar seus salários. Temos ainda a atriz Cheryl Lee, mais conhecida pelo trabalho da série Twin Peaks, criada por Mark Frost e David Lynch, que interpreta a prostituta Katrina. Ela foi mordida por Valak durante o período de transformação, que leva alguns dias para terminar. Ela é mantida por Crow e Montoya em virtude do link telepático com o Mestre Aumentar, e assim eles teriam uma oportunidade de rastrear o paradeiro do Sanguessuga e descobrir sua real motivação. Cheryl Lee também não tem texto para interpretar. O que ela faz na maior parte do tempo é um monte de caras e bocas na medida em que seu corpo vai ficando mais debilitado, em virtude do vampirismo. E, sendo bem honesto, Cheryl não passou também de um pretexto para se ter uma mulher bonita para despir, em algum momento do filme. Sem querer ser desrespeitoso com Cheryl, ela tinha mesmo um bumbum lindo. Entretanto, pelo pouquinho que me lembro dela como Laura Palmer em Twin Peaks, Carpenter deveria ter deixado a moça falar um pouquinho, que seja, e não apenas criar pretextos para ficar filmando a bunda dela ou a fazendo pagar calcinha. Eu não reclamo de ter visto o que vi, e a atriz também assinou o contrato para isso, sendo devidamente paga. Mas eu preciso ser justo. Se James Woods e Daniel Baldwin não eram grande coisa atuando, e seus personagens muito estereotipados, não faria mal Cheryl ter um pouquinho mais de espaço para ser mais ativa. Talvez na mesma proporção do Padre Adam, interpretado por Tingni. Eu creio que isso teria feito muito bem ao filme. Ter deixado ele um pouco mais interessante também. Dar um pouco mais da perspectiva da atriz, né? Na verdade, da personagem que ela interpreta. Enfim, não há muito mais que eu possa dizer sobre Vampires. Ele é exatamente o que se espera de um filme do Carpenter com tal premissa. Embora James Woods tivesse fama de ser um sujeito complicado, muito arrogante, Carpenter e ele se deram muito bem no set. Woods funciona como o Jack Crow. Ele tem o que o personagem precisa para funcionar, e entendeu do que ele se trata. Os problemas aconteceram mesmo foi na produção, em virtude dos cortes orçamentários gigantescos que o filme sofreu, cerca de 2/3, o que ainda não impediu a conta de fechar na casa de 20 milhões de dólares. Quando se está trabalhando com uma perspectiva financeira X, e de repente o estúdio começa a dizer que não vai investir o que previamente foi acordado, os profissionais são forçados a improvisações e gambiarras. Nesse sentido, imagino que este filme poderia ter sido muito melhor do que ele realmente foi se todos os recursos tivessem sido mantidos. Porém, e ao mesmo tempo,
eu compreendo a insegurança da Columbia Pictures. Com John Carpenter no comando, não há meio termo. Ou o filme é um sucesso estrondoso de bilheteria, ou coloca o estúdio em maus lençóis, tamanho prejuízo. Em 1998, a fama de Carpenter, de diretor errático de alto risco, já estava mais do que consolidada. Os filmes dele são absurdamente excêntricos e divertidos para quem assiste, mesmo os bagaceiros, mas para quem está custeando a coisa toda, eles sempre foram motivo de insônia e suor frio. Um abraço a todos e saudações, Corvides.